Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao Concurseja. Eu sou sua host e hoje a gente vai mergulhar fundo num tema, olha, super importante e que gera muita dúvida no direito processual penal brasileiro: a prisão em flagrante. Olá, é um prazer estar aqui e é um tema fundamental mesmo. Pois é aquela prisão que acontece ali no calor do momento, né? Uma medida bem drástica. Exatamente. E a nossa ideia aqui é usar a legislação, a doutrina, para a gente entender melhor o que é, quais são as regras, os limites, sabe? E por que ela é tão debatida. Perfeito. Ok, então vamos desempacotar isso. Vamos lá. É bom começar lembrando que o flagrante, ele é uma medida cautelar, não é pena, né? É uma ação inicial prevista lá no Código de Processo Penal, mas que também tem base na Constituição Federal, no artigo 5º. Ah, sim, o artigo 5º, inciso LXI, né? Que diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Isso, exatamente esse. Ele mostra bem essa dualidade. A regra é a ordem judicial, mas o flagrante é a exceção, a urgência, é o equilíbrio delicado, sabe? Entre agir rápido e proteger os direitos de quem está sendo preso. Entendi. É uma medida de urgência, então. Mas o que define exatamente o flagrante? Quando a lei permite prender alguém assim, sem uma ordem do juiz antes? Bom, o Código de Processo Penal, lá no artigo 302, ele desenha situações. As mais clássicas, digamos assim, são os incisos 1 e 2. Que seriam O inciso 1 é quando a pessoa está cometendo a infração penal. Agora, naquele momento. a ação acontecendo. O objetivo principal dessa prisão tão imediata. Olha, são vários. Primeiro, interromper o crime, né? Impedir que ele continue. Segundo, evitar que a pessoa fuja. E terceiro, que é muito importante, preservar as provas que estão ali quentes, no local do crime ou com a pessoa. Elementos que podem se perder muito rápido. Faz sentido. E sobre quem pode efetuar essa prisão? É só a polícia mesmo? Ou, sei lá, um segurança de loja, um vizinho? Ótima pergunta. O artigo 301 do Código traz uma regra bem interessante. Ele diz que qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Poderá, não é deverá. Não para o cidadão comum. É uma faculdade, uma possibilidade. Se você vê um crime acontecendo, você pode prender. Mas as autoridades policiais e seus agentes, a esses deverão prender. Para eles é um dever funcional. Entendi a diferença. O cidadão tem a opção, a polícia tem a obrigação. Exato. Isso mostra a gravidade que a lei dá para a situação de flagrante. Mas é fundamental reforçar. Essa prisão, que muitas vezes começa ali na rua, feita por um policial ou até por um cidadão, ela tem natureza inicialmente administrativa, né? Certo. Só que ela não se sustenta sozinha. O controle do Poder Judiciário tem que vir logo depois. É obrigatório. O juiz tem que analisar se essa prisão foi legal, se ela pode continuar. Ok. Ficou claro o flagrante próprio, esse de ser pego cometendo ou logo após. Mas você mencionou que o artigo 302 tem mais hipóteses, né? Além do flagrante próprio dos incisos I e 2, temos outros dois tipos no mesmo artigo 302. Quais seriam? O inciso 3 fala do flagrante impróprio ou quase flagrante. É quando a pessoa é perseguida logo após o crime pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, numa situação que faça presumir ser ela a autora da infração. Então tem uma perseguição logo em seguida. Não é no ato, mas quase. Isso, a perseguição é a chave aqui. Tem que ser logo após e ininterrupta, ou quase. E o inciso 4º traz o flagrante presumido, ou ficto. Presumido? Como assim? É quando a pessoa é encontrada logo depois do crime com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ela a autora. Nesse caso, não precisa ter havido uma perseguição direta, mas a pessoa é encontrada pouco tempo depois e as circunstâncias e os objetos com ela apontam para a autoria. Entendi. Então a lei amplia um pouco o conceito de estar em flagrante, né? Não é só no exato momento do crime. Exatamente. A ideia é dar ferramentas para agir em situações muito próximas ao cometimento do delito, onde a evidência ainda é muito forte. Mas imagino que existam limites, né? Situações que até parecem um flagrante, mas que na verdade são ilegais. Com certeza. E essa distinção é crucial, porque o flagrante ilegal contamina todo o processo.
O mais famoso é o flagrante preparado ou provocado. Preparado. A polícia prepara o flagrante? É quando a autoridade, ou alguém amando dela, induz, instiga a pessoa a cometer o crime só para poder prendê-la em flagrante. Sabe, cria a situação. Isso é completamente legal. Mas por quê? A pessoa não cometeu o crime? Porque o crime só aconteceu por causa da provocação da autoridade. Sem essa indução, ele não ocorreria. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula sobre isso, a súmula 145, que diz: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ou seja, é uma armadilha, um crime de ensaio, e a prisão é nula. Entendi. A polícia não pode criar o crime para prender. De jeito nenhum. E pior ainda é o flagrante forjado. Forjado? Esse é quando a situação é totalmente fabricada. Por exemplo, colocar drogas no carro de alguém para poder prender essa pessoa por tráfico. Aí não houve crime nenhum por parte da pessoa. É uma fraude completa, uma prova plantada. Obviamente, é totalmente inválido e configura crime por parte de quem forjou. Nossa, que grave! E tem outros tipos que às vezes geram confusão? Exemplo, um roubo ao banco. E fica de prontidão esperando o momento da ação para prender os autores. Isso é válido porque a polícia não provocou o crime, apenas aguardou. Certo, ela não induziu, só esperou acontecer. Isso, e o flagrante diferido, ou prorrogado, ou ação controlada, é quando a autoridade policial, com autorização judicial, retarda a prisão em flagrante para conseguir mais provas, identificar mais envolvidos, especialmente em crimes de organização criminosa ou tráfico de drogas. A lei de drogas prevê isso expressamente, por exemplo. A prisão não acontece no primeiro momento possível, mas é adiada estrategicamente. É válido também, desde que autorizado. Que interessante essa variedade. O que é fascinante aqui é como a lei tenta abranger as situações reais, mas também colocar freios para evitar abusos, né? Exatamente. O flagrante é uma ferramenta poderosa, mas perigosa se mal utilizada. Por isso, tantos controles. Certo. E falando em controles, uma vez que a prisão em flagrante válida foi feita, seja pela polícia, seja por um cidadão que entregou a pessoa para a polícia, qual o procedimento formal que se segue? Bom, a pessoa presa tem que ser levada imediatamente à presença da autoridade policial competente, o delegado de polícia, geralmente. E aí começa a lavratura do auto de prisão em flagrante, o famoso APF. O APF. E o que consta nesse auto? O artigo 304 do Código de Processo Penal detalha: primeiro, o delegado ouve o condutor, quem efetuou a prisão. Depois, ouve as testemunhas que presenciaram o fato, se houver. Ouve também a vítima, se for possível. E, por último, mas não menos importante, ouve o próprio conduzido, a pessoa que foi presa. E essa pessoa presa, ela tem que falar? Não. Aí entram os direitos fundamentais. Ela tem o direito de permanecer calada, como a gente vai detalhar. Mas ela tem o direito de ser ouvida, de dar a sua versão se quiser, e ela tem direito a um advogado nesse momento. Ok, então tem toda essa formalidade de ouvir as pessoas envolvidas. E depois que o auto é lavrado? Depois de ouvir todo mundo e documentar tudo, se o delegado entender que realmente houve a situação de flagrante, ele ratifica a voz de prisão e recolhe a pessoa à prisão. Mas, junto com isso, vem uma obrigação fundamental do artigo 306. Qual seria? Comunicação imediata da prisão e do local onde a pessoa se encontra. Essa comunicação tem que ser feita ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, imediatamente. Isso é crucial para que os controles comecem a funcionar. Entendi. Comunicação rápida para todo mundo que precisa saber. E os direitos dessa pessoa que foi presa em flagrante? Você mencionou o silêncio, o advogado. Sim, são direitos garantidos pela Constituição Federal, lá no artigo 5º também. Primeiro, como falamos, o direito ao silêncio, inciso LCC, para não produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. Certo, o famoso permanecer calado. Exato. Segundo, o direito à assistência da família e de advogado, inciso LCC também. Se a pessoa não puder pagar um advogado, o Estado tem que fornecer um defensor público. A presença do advogado é muito importante desde o início, já na delegacia. É orientar para garantir que os procedimentos estão corretos. Exatamente. Terceiro, o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, inciso X4. A pessoa tem o direito de saber quem a prendeu e quem a está interrogando. Transparência, né? Sim. E quarto, um direito muito importante que às vezes é esquecido:
o direito à integridade física e moral, inciso XL. Isso se conecta com o direito a realizar o exame de corpo de delito para verificar se houve alguma agressão na hora da prisão ou depois. E também com a questão do uso de algemas. Ah, as algemas. Sempre uma polêmica. Como funciona isso? O Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 11. Ela diz que o uso de algemas só é lícito em casos excepcionais: resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. E mais, tem que ser justificado por escrito. Não pode ser regra, tem que ser exceção justificada. Entendi. A regra é sem algemas. A exceção, muito bem justificada, é com elas. Perfeito. Tudo isso para proteger a dignidade da pessoa, mesmo que ela esteja sendo presa em flagrante. Ok, o procedimento na delegacia e os direitos do preso estão mais claros. Mas essa prisão feita pela polícia, documentada no APF, ela pode continuar por quanto tempo só com base nisso? Imagino que o judiciário precisa validar isso logo, né? Com certeza. A decisão do delegado é administrativa, ela não pode manter alguém preso indefinidamente. E é aí que entra a etapa talvez mais crucial de controle, a audiência de custódia. A audiência de custódia? A gente ouve falar muito disso. Sim, e com razão. Ela é uma garantia fundamental. O Brasil é signatário de tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, que prevêem que toda pessoa presa deve ser levada sem demora à presença de um juiz. Sem demora quanto? A regra estabelecida pelo STF e por resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é que a pessoa presa em flagrante deve ser apresentada ao juiz competente no prazo máximo de 24 horas após a prisão. 24 horas. É bem rápido. Tem que ser. Nessa audiência, o juiz vai ouvir o preso, vai ouvir a defesa, advogado ou defensor, vai ouvir o Ministério Público e o objetivo principal é duplo: verificar a legalidade da prisão e analisar a necessidade de manter essa pessoa presa. Verificar a legalidade. Se houve alguma irregularidade no flagrante, por exemplo. Se os direitos do preso foram respeitados, comunicação, advogado, integridade física, se não foi um flagrante forjado ou preparado, se ele constatar qualquer legalidade, a prisão tem que ser imediatamente relaxada. É o que diz a Constituição no artigo 5º, inciso XV. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Relaxada, ou seja, a pessoa é solta por causa da ilegalidade da prisão. Isso. Agora, se o juiz entender que a prisão em flagrante foi legal, ele passa para a segunda análise: a necessidade de manter a pessoa presa. E aí ele tem outras opções, né? Que não seja simplesmente manter presa ou soltar por ilegalidade. Correto. O artigo 310 do Código de Processo Penal, atualizado pela Lei 12.403 de 2011, dá as opções para o juiz na audiência de custódia, depois de verificar a legalidade. Ele pode: 1. Relaxar a prisão, como já falamos, se for ilegal. Certo. 2. Converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas isso só pode acontecer se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que estão lá no artigo 312 do CPP. Que requisitos são esses, resumidamente? São a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal para não atrapalhar a investigação ou para assegurar a aplicação da lei penal. Evitar fuga. Além disso, tem que haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. E as medidas cautelares diversas da prisão não podem ser suficientes. É uma análise bem mais profunda. Entendi. A preventiva não é automática, depende de outros fatores. De jeito nenhum. É a medida mais grave antes da condenação. E a terceira opção do juiz é conceder a liberdade provisória. Liberdade provisória. Com ou sem fiança? Pode ser com ou sem fiança, dependendo do caso, e o juiz pode, e muitas vezes deve, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Que tipo de medidas? São várias. Comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar certos lugares, proibição de sair da comarca, recolhimento domiciliar noturno, monitoramento eletrônico, a tornozeleira, fiança. A ideia é que a prisão seja a última ratio, a última opção. Se uma medida menos grave for suficiente para garantir a ordem e o processo, ela deve ser aplicada no lugar da prisão. Então, se a gente conectar isso ao quadro geral, a audiência de custódia funciona como um grande filtro, né?
Ela pega aquela prisão inicial do flagrante e decide se ela era válida e, mesmo sendo válida, se a pessoa precisa mesmo ficar presa ou se pode responder em liberdade, talvez com algumas condições. Perfeitamente. É o momento em que o Poder Judiciário assume o controle efetivo da restrição de liberdade, garantindo que ela só ocorra dentro da lei e quando estritamente necessária. É uma garantia contra prisões arbitrárias ou desnecessárias. Uau, é realmente um mecanismo complexo, mas essencial para equilibrar as coisas. Então, para a gente recapitular um pouco tudo isso que a gente conversou. Vamos lá. A prisão em flagrante é essa medida cautelar, essa exceção à regra da ordem judicial, que permite prender alguém no momento do crime ou logo após, em situações bem definidas pela lei, né? Os artigos 301 e 302 do CPP. Isso. Flagrante próprio, impróprio, presumido. E vimos que tem os flagrantes que são ilegais, como o preparado e o forjado, que não podem acontecer de jeito nenhum. Fundamental distinguir isso. Aí tem todo um procedimento na delegacia. O auto de prisão em flagrante, com as oitivas, a comunicação obrigatória para o juiz, MP, família e, claro, os direitos do preso que têm que ser garantidos desde o início. Silêncio, advogado, integridade. E as súmulas algemas, importante lembrar. Sim, e por fim o controle indispensável do judiciário, com audiência de custódia em 24 horas, onde o juiz decide se relaxa a prisão, se converte em preventiva ou se concede liberdade provisória, talvez com outras medidas. Acertei? Perfeito. Um ótimo resumo. Acho que cobrimos os pontos principais, né? Definição, tipos, procedimento, direitos e o controle judicial. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a prisão em flagrante, embora seja uma ferramenta comum e necessária em muitas situações para a resposta imediata ao crime, ela exige um rigor absoluto no cumprimento da lei e no respeito aos direitos fundamentais. Não é um cheque em branco para prender. É uma medida excepcional que precisa ser constantemente vigiada. Exatamente. A regra constitucional é a liberdade. A prisão antes de uma sentença condenatória definitiva é sempre exceção. Por isso, todo esse cuidado, todo esse procedimento, toda essa análise judicial. Faz todo sentido. E isso nos deixa com o quê para pensar daqui para frente? Bom, acho que uma reflexão importante, e que está sempre em debate na sociedade, é justamente essa tensão. De um lado, a gente tem a demanda por segurança pública, a urgência em responder ao crime, especialmente aqueles que chocam mais. Do outro, a necessidade de garantir os direitos individuais, o devido processo legal, a presunção de inocência. O equilíbrio difícil que você mencionou no começo. Exato. E aí fica a questão: como a sociedade, como o sistema de justiça, pode continuar aprimorando os mecanismos de controle, como a audiência de custódia, por exemplo, para evitar abusos na aplicação da prisão em flagrante, para garantir que essa urgência não passe por cima da justiça e da legalidade, mesmo naqueles casos de grande repercussão social, onde a pressão por uma resposta rápida é enorme. Uma pergunta complexa, sem dúvida, e muito pertinente. Fica aí a reflexão para todos nós. Com certeza. Muito obrigada pela conversa esclarecedora. Acho que conseguimos desmistificar bastante coisa sobre a prisão em flagrante hoje. Eu que agradeço o convite. É sempre bom discutir temas tão relevantes do nosso direito. E para você que nos acompanhou até aqui no Concurseja, muito obrigada. Esperamos que essa análise detalhada ajude nos seus estudos e na sua compreensão do processo penal. Não deixem de conferir nossos outros conteúdos, nossos cursos preparatórios aqui no canal. Continuem firmes nos estudos e até a próxima.